Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Prezado Teófilo, no primeiro volume deste livro, escrevi sobre tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele se despediu dos apóstolos, aqueles que ele havia escolhido por meio do Espírito Santo, e foi levado ao céu. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles em diferentes ocasiões por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele os instruiu sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Durante esses encontros, Jesus também compartilhou refeições com eles e os aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pela promessa do Pai, que, como ele disse, eles já tinham ouvido falar. Em João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso acontecerá em breve. Na última vez em que se reuniram, os apóstolos perguntaram: E mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Ele respondeu: Vocês não devem tentar descobrir a hora ou determinar o tempo, isso é responsabilidade do Pai. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essas foram suas últimas palavras. Enquanto observavam, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que vocês viram ser levado para o céu, voltará da mesma forma misteriosa como partiu. Então, eles deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, distante dali cerca de 1 quilômetro. Foram para a sala que usavam como local de reunião, no andar superior de uma casa. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles, unidos, concordaram em permanecer ali em oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Enquanto estavam ali, cerca de 120 pessoas, Pedro tomou a palavra e disse: Amigos, há muito tempo o Espírito Santo, por meio de Davi, falou sobre Judas, que se tornou o guia dos que prenderam Jesus. As Escrituras tinham que ser cumpridas. Judas era um de nós e tinha um lugar designado neste ministério. Vocês sabem que ele aceitou aquele suborno maldito, comprou um pequeno terreno e teve um fim trágico, sua barriga rasgou-se e suas vísceras se espalharam. Todos em Jerusalém sabem disso e chamam o lugar de Campo do Sangue. Está escrito nos Salmos, que seu lugar fique deserto, e que ninguém habite ali, e também, em que outro assuma seu posto. Portanto, Judas deve ter um substituto, alguém do nosso grupo, alguém que esteve conosco desde o tempo em que Jesus foi batizado por João até o dia de sua ascensão, sendo também testemunha de sua ressurreição. Eles indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, oraram: Ó Deus, tu conheces cada um de nós no íntimo, mostra-nos qual destes 2 escolhes para assumir este ministério de liderança, o lugar que Judas abandonou para seguir seu próprio caminho. Depois de orar, fizeram um sorteio, e Matias foi escolhido e juntou-se aos 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, um som como de um vento muito forte veio do céu e encheu toda a casa onde estavam sentados. E algo semelhante a línguas de fogo pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa época, havia em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele som, uma multidão se reuniu, perplexa, porque cada um ouvia os apóstolos falar em sua própria língua. Até espantados, onitos e maravilhados, perguntavam: E não são galileus todos esses que estão falando? Então, como cada um de nós os ouve em nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, espantados e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Alguns, porém, zombavam e diziam: Eles beberam vinho demais. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e dirigiu-se à multidão: Compatriotas judeus e todos vocês que estão em Jerusalém, deixem-me explicar o que está acontecendo, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel: Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu. E depois de ser elevado aos céus e se sentar à direita de Deus, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e o derramou sobre nós. É isso que vocês estão presenciando e ouvindo agora. Davi não subiu ao céu, mas declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo o povo de Israel saiba com certeza que Deus fez tanto o Senhor quanto o Messias a esse Jesus que vocês crucificaram. Ao ouvir isso, as pessoas perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer agora? Pedro respondeu: Arrependam-se, voltem-se para Deus e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Então, vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a falar com convicção, instando-os: Afastem-se desta geração perversa e sejam salvos. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, foram batizadas e se uniram à comunidade de fé. Eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Todos estavam cheios de temor diante dos muitos sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Os crentes viviam em uma união admirável, compartilhando tudo o que possuíam. Vendiam suas propriedades e bens, e distribuíam o dinheiro conforme a necessidade de cada um. Diariamente, continuavam a se reunir no templo e a partir o pão em suas casas, comendo juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e sendo apreciados por todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à comunidade aqueles que iam sendo salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Em um certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João subiram ao templo para um momento de oração. Nessa mesma hora, um homem que era aleijado desde o nascimento estava sendo levado à Porta Formosa, onde ele costumava pedir esmolas. Ao ver Pedro e João prestes a entrar no templo, ele lhes pediu uma esmola. Pedro e João olharam diretamente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem os olhou, esperando receber algo em troca. Mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou, e em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E, pegando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele começou a andar. Ele entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Todos os que estavam no templo viram andando e louvando a Deus, e ficaram espantados, pois reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à Porta Formosa. O homem, em sua euforia, não se separava de Pedro e João. Isso chamou a atenção de todos, e uma multidão se reuniu ao redor deles no pórtico de Salomão. Pedro, ao ver a multidão, disse: Israelitas, por que vocês estão surpresos? Por que nos olham como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vocês o entregaram a Pilatos, que estava decidido a libertá-lo, mas vocês o rejeitaram. Vocês negaram o santo e justo e pediram que um assassino fosse libertado em seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Foi pela fé no nome de Jesus que este homem foi curado. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem completa saúde, como todos podem ver. Agora, irmãos, sei que vocês agiram por ignorância, assim como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que havia predito por meio de todos os profetas, que o Messias haveria de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados e para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele envia o Messias, que já foi designado para vocês, em Jesus. Ele deve permanecer no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como prometeu há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Todos os profetas, de Samuel em diante, falaram desses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Quando Deus ressuscitou o seu servo, enviou-o primeiro a vocês para abençoá-los, desviando cada um de vocês das suas maldades. Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
Enquanto Pedro e João ainda estavam falando ao povo, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus se aproximaram deles, extremamente perturbados por estarem ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos dos que ouviram a mensagem creram, e o número dos homens que creram chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, os governantes, anciãos e mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam lá o sumo sacerdote Anás, bem como Caifás, João, Alexandre e outros membros da família do sumo sacerdote. Eles fizeram Pedro e João comparecerem diante deles e começaram a interrogá-los: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: governantes e líderes do povo, se hoje estamos sendo chamados para prestar contas por um ato de bondade a um aleijado e somos perguntados como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Agora, a salvação não pode ser obtida por nenhum outro meio, pois nenhum outro nome foi dado, ou será dado, para nossa salvação, a não ser o de Jesus. Pedro e João estavam tão confiantes e seguros que ninguém conseguia desviar o olhar deles. Essa fascinação aumentou ainda mais quando perceberam que ambos eram pessoas simples, sem formação teológica ou educação formal. Eles foram reconhecidos como antigos seguidores de Jesus. Com o homem curado diante deles, de pé, não havia como contestar o que estava acontecendo. Os líderes religiosos, então, pediram para que Pedro e João saíssem da sala por um momento para que pudessem discutir uma estratégia. Eles disseram: o que faremos com esses homens? Agora toda a cidade sabe sobre o milagre, e está claro que eles estão por trás disso. Não há como negar. Precisamos impedir que isso se espalhe ainda mais. Vamos ameaçá-los para que não mencionem mais o nome de Jesus a ninguém. Eles chamaram Pedro e João de volta e os advertiram severamente a não falarem mais em nome de Jesus nem ensinarem sobre ele. Mas Pedro e João responderam: vocês decidem se é correto, aos olhos de Deus, ouvir vocês em vez de ouvir a ele. Mas nós não temos dúvida alguma, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Diante dessa resposta, os líderes religiosos fizeram mais ameaças, mas não encontraram justificativa para mantê-los presos, especialmente porque todo o povo estava louvando a Deus pelo milagre que havia ocorrido. Além disso, o homem que fora curado já tinha mais de 40 anos, o que tornava o milagre ainda mais impressionante. Assim que foram libertados, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram tudo o que os principais sacerdotes e líderes religiosos haviam dito. Ao ouvir o relato, todos ergueram suas vozes em uma oração bela e harmoniosa: ó Deus poderoso, que fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Pelo Espírito Santo, falaste através da boca do teu servo e nosso pai Davi: por que as nações se agitam e os povos fazem planos inúteis? Os reis da terra se levantam e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, eles se reuniram, Herodes e Pôncio Pilatos, com as nações e os povos de Israel, nesta cidade, para planejar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Mas tudo isso aconteceu para que os teus planos, traçados há muito tempo, fossem cumpridos. Agora, Senhor, vê as ameaças deles e concede aos teus servos a coragem para proclamar a tua mensagem com ousadia. Estende a tua mão para realizar curas, sinais e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto oravam, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, com um só coração e uma só mente. Ninguém dizia que algo era exclusivamente seu, tudo era compartilhado. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre todos eles. Não havia entre eles quem passasse necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro aos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, era levita, natural de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos, oferecendo-o como uma doação. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Encontramos a história de Ananias e sua esposa Safira. O casal vendeu uma propriedade, mas Ananias, com conhecimento de Safira, decidiu reter uma parte do valor obtido com a venda e entregou apenas uma parte aos apóstolos como oferta. Pedro, percebendo a mentira, questionou Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar parte do dinheiro da venda da propriedade?
Antes de vendê-la, ela não era sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava sob seu controle? Por que você tramou essa maldade em seu coração? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto, e todos que souberam disso ficaram aterrorizados. Logo após, jovens levaram o corpo de Ananias para ser sepultado. Cerca de 3 horas depois, Safira chegou, sem saber o que havia acontecido, e Pedro perguntou a ela: diga-me, foi esse o preço total que vocês receberam pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse o preço. Pedro então disse: por que vocês conspiraram para testar o Espírito do Senhor? Veja, os pés dos homens que enterraram seu marido estão à porta, e eles também levarão você. No mesmo instante, Safira caiu morta, e os jovens entraram, encontraram seu corpo, e a sepultaram ao lado de seu marido. Esse acontecimento gerou grande temor em toda a igreja e entre todos que ouviram falar do ocorrido, trazendo uma profunda reverência a Deus. O trabalho dos apóstolos resultava em muitos sinais e maravilhas entre o povo, e eles se reuniam regularmente no pórtico de Salomão, em harmonia. Embora o povo admirasse os apóstolos, muitos hesitavam em se unir a eles, mas o número de crentes no Senhor continuava a crescer, tanto homens quanto mulheres. Pessoas traziam seus enfermos e os colocavam nas ruas para que, ao menos, a sombra de Pedro os tocasse enquanto ele passava. Multidões vinham das cidades vizinhas a Jerusalém, trazendo seus doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Esse grande movimento despertou a inveja do sumo sacerdote e seus aliados, especialmente os saduceus. Eles prenderam os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, libertou os apóstolos e lhes disse: vão ao templo e anunciem ao povo todas as palavras desta vida. Obedecendo à instrução, eles entraram no templo ao amanhecer e continuaram a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e seus companheiros reuniram o Sinédrio, o conselho dos anciãos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. No entanto, ao chegarem lá, os guardas encontraram a cela trancada, os guardas nas portas, mas nenhum prisioneiro dentro. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, sem entender o que poderia ter acontecido. Então, alguém chegou e disse: os homens que vocês prenderam estão no templo, ensinando o povo. O capitão foi com os guardas e trouxe os apóstolos de volta, mas sem violência, pois temiam que o povo os atacasse. Quando os apóstolos foram apresentados ao Sinédrio, o sumo sacerdote os repreendeu, dizendo: e não ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome. No entanto, vocês encheram Jerusalém com o ensino de vocês e querem nos responsabilizar pela morte desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando em uma cruz. Deus o exaltou à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, assim como o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem isso, os membros do conselho ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e respeitado por todos, levantou-se no sinédrio e ordenou que os apóstolos fossem retirados por um momento. Então, ele disse aos membros do conselho: homens de Israel, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo atrás, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém importante, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram, e isso tudo acabou em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou muitos seguidores. Ele também pereceu, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, no presente caso, digo a vocês: deixem esses homens em paz. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará, mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, e poderão se achar lutando contra Deus. Gamaliel conseguiu convencer o conselho. Eles chamaram os apóstolos novamente, mandaram açoitá-los e ordenaram que não falassem no nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a pregar que Jesus é o Cristo,